Cadu. Um dia eu recebi uma exortação dele, eu achei ele legal pra caramba, o que ele me falou. Eu cheguei um dia e falei assim, há uns anos atrás, falei, cara, não tava aguentando mais, cara, ainda bem que tá chegando a ceia amanhã. Eu estou fraco, eu estou precisando cear, bicho. Eu estou tão fraco. Ele virou pra mim e falou assim, você tá achando que a ceia é um espinafre? É o espinafre do Popeye? Que você come e de repente fala, eu sou o poderoso Popeye? Eu virei pra ele e falei, caraca, você tem razão. E ele virou para mim e falou assim, você tem que entender que a ceia, essa força que você precisa todos os dias. Mas eu entendo que a ceia não é mais um espinafre. Eu pude entender aquele dia que não era aquele espinafre que eu como, eu participo, eu sei, eu como do pão. Agora eu estou forte, agora eu vou lá fora, vou dar soco no diabo, vou dar soco nos ladrões, eu vou pegar todo mundo na porrada, eu estou forte. Agora não! A ceia é para que você lembre que existe um Deus que está na sua vida, que você tem comunhão com Ele, que você tem comunhão com o seu sangue, que você tem comunhão com Jesus Cristo, travado na cruz. E isso é que vai te dar força, e isso é que vai te fazer vencer, e isso é que vai te fazer romper nos seus sonhos, na sua vida, no seu casamento. Eu quero discutir com vocês 3 pontos. E o primeiro é assim. Primeiro ponto, eu quero que repita comigo. Diga eu preciso lembrar do que precisa lembrar. Eu preciso lembrar do que eu preciso lembrar. Joga para mim aí, 1 Samuel 17, versículo 37. Aleluia. 1 Samuel 17, versículo 37. Eu quero que você leia bem forte. Leia toda a igreja. Amém? Está aqui no telão? Amém. Bota o negrito aí. 37. Vamos lá. 1, 2, 3. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das mãos do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, E o Senhor seja contigo. Aleluia. Sabe o que diz esse versículo? Esta passagem. Todos estavam amedrontados com o gigante. Todos estavam amedrontados com ele. Não sabiam quem ia lutar. Davi era um pastorzinho de ovelhas, um jovenzinho, um garotinho, um molecão, lá que corria e cuidava das ovelhas. Os irmãos dele, os caras fortão, os caras bonitão, os caras da guerra. Mas naquela ocasião, Deus tinha escolhido Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e era Davi que ia lutar Golias. Ele ia lutar contra Golias. Davi que ia vencer Golias. Chega diante de Saul, mas Saul olha assim, mas esse garoto vai lutar? Vamos colocar um monte de armadura nele então, vamos colocar umas coisas bem cabulosas, poderosas mesmo, para ele conseguir vencer. Davi falou, não precisa disso não quero nada disso. Vou lutar com as minhas mãos, vou lutar com o meu Deus vai me fazer forte, o meu Deus vai me fazer lutar. E Davi chega nesse versículo e diz, olha Saul, eu quero que você saiba uma coisa, eu lutei com o leão, eu lutei com o urso, e Deus me deu vitória, certamente Deus vai me dar vitória contra esse filisteu. Davi chega diante de Saul e diz exatamente isso. Sabe o que eu aprendo com Davi? Davi, ele lembrou diante da luta, diante do gigante, aquilo que ele deveria lembrar. Porque muitas vezes nós nas nossas lutas diárias, nos nossos gigantes, nós esquecemos daquilo que precisamos lembrar. Nós esquecemos daquilo que precisamos lembrar, que são os milagres de Deus. Nós paramos diante do gigante e falamos, Deus, mas semana passada eu perdi. Eu fui derrotado no mês passado, não vou conseguir de novo. Não, mas eu já fiz tanto e eu não consegui nada. Sabe, diante desse gigante que você está de frente, você não tem que lembrar das derrotas. Você não pode lembrar das frustrações para você vencer. Você tem que lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, do milagre que Ele já fez na sua vida. Você tem que lembrar. Quando era jogador de futebol era maravilhoso. O tanto que eu corria era tão bom. Mas sabia que eu não podia correr. Eu nasci com uma hérnia muito grande aqui na minha virilha. Era uma hérnia que quando eu corria, quando eu movimentava, eu andava, brincava, ela crescia, estrangulava e virava uma coisa grande. Doía demais.
doía muito. Eu me lembro que meu pai chorava, minha mãe chorava, e eu gritava ainda mais. Eu me lembro quando a gente vinha da chácara que meu pai tinha, minha mãe me colocava no lençol. Eu achava gostosinho, porque o lençol é um lençol que minha mãe ganhou no enxoval, e era o único lençol que ela tinha. E era um lençol fofinho, e eu esticava a cara assim, ó, quando eu estava sentindo muita dor, e para esticar minha cara naquele lençol fofinho era tão bom que parecia que amenizava a dor. Só que infelizmente só tinha aquele, uma vez no mês ele ia ficar sem lençol, porque ia estar lavando. E eu chorava, porque Deus, esse dia que está lavando o lençol, não deixe eu sentir minha hérnia. Porque eu não quero deitar naquele colchão duro, cheio de poeira, Deus vai fazer espirrar e eu doer ainda mais. E eu chorava, orava para Deus para que isso acontecesse. Minha mãe chorava ainda mais, eu tinha uma mania de ficar paradinho assim, eu lembro até hoje da cena, a gente morava aqui na casa da igreja, eu me lembro da cena até hoje, eu ficava paradinho assim com as mãos, e minha mãe falava, o que você está fazendo, Caleb? Eu falava para ela, não mãe, eu estou brincando de saltinho, porque se eu fazer assim vai doer, porque doía muito, qualquer movimento que eu fazia doía, até que um dia, minha mãe me leva para o hospital, estava marcada a cirurgia, tudo marcado, ia ficar sequelas, porque era uma cirurgia delicada, eu era pequeno, eu muito agitado, ia ficar sequelas, no mínimo jogar futebol não podia jogar. E eu fui para a cirurgia, cheguei na cirurgia, cheguei diante do médico, o médico vira para mim e fala assim, ó mãe, deixa eu te falar aqui, ó, a gente tem que tirar de novo aqui o prontuário desse garoto. E ele pegou o prontuário, fez os exames, chegou na mesa e falou assim, senhora, eu estou achando algo muito estranho. Eu fiz os prontuários desse garoto, eu fiz todos os exames antigos. Está aqui os exames dizendo que tem uma hérnia, tem um caroço exatamente nesse ponto, é muito grande, é uma hérnia muito delicada. Só que agora a gente tirou e a gente não está vendo mais essa hérnia não existe mais. Ele virou para minha mãe e falou assim, senhora, segundo esses exames, seu filho nunca teve hérnia. Minha mãe vira para aquele médico chorando e fala assim, senhor, doutor, Jesus curou meu filho, só pode isso. Aí o doutor vira para minha mãe e fala assim, senhora, na medicina a gente aceita tudo. A gente tem que aceitar tudo. Eu saí daí curado, eu não tinha mais hérnia. E sabe quando eu parei diante dos meus testes mais difíceis, eu não lembrei dos dias que eu perdi. Eu lembrei um dia que Deus me curou de hérnia. Eu estava lembrando porque um dia o milagre chegou na minha vida. Eu estava entendendo aquilo porque um dia Deus fez um milagre na minha vida. Deus me fez um milagre muito grande e eu nunca esqueci. Quantas derrotas eu tive, eu lembro, posso contar todas, mas eu esqueci tudo, porque eu não quero saber das frustrações, eu não quero saber dos dias que eu perdi, eu só lembro dos milagres, os milagres foram muito grandes. Aleluia. É como um jogador de futebol, chega às entrevistas, o time perdeu, esse é um segredo que eu quero te ensinar, o time perdeu, os jogadores vão dar entrevista, cheguei aí, time, você perdeu? Como é que foi o jogo? Você perdeu? Falou assim, agora vamos esquecer a partida, vamos esquecer esse jogo, vamos levantar a cabeça e semana que vem a gente vai poder vencer, vamos jogar de novo e poder vencer. Chega no outro cansado. E aí, o time perdeu? Ah não, assim foi uma derrota, mas a gente vai esquecer, a gente vai levantar a cabeça e vamos seguir em frente, vamos trabalhar bastante para a próxima partida a gente vencer. Chega no técnico, pô, perdeu? Não, vamos esquecer, esse jogo a gente já esqueceu. Chega no vestiário e falei, esquece. Perdeu, esquece tudo. Vamos pro próximo jogo, vamos levantar a cabeça e vamos vencer agora. É assim que deve funcionar a nossa vida. O jogo que a gente perde. Sabe quem achou que tem que iniciar a sua entrevista no seu espelho, na sua vida, pro diabo? Você tem que falar, hoje eu perdi. Mas eu esqueci, levantei a cabeça agora. E agora eu vou trabalhar essa semana, eu vou lutar essa semana e eu vou vencer na próxima. Na próxima luta eu venço. Na próxima luta Satanás será envergonhado. Eu não tenho medo. Satanás é derrotado. Glória a Deus. Eu me lembro de um dia que eu estava andando com meu pai. Isso foi muito engraçado. Eu estava andando com meu pai há alguns anos atrás. E tem uma irmã, a gente estava no centro de Ceilândia, passando pelo cartório. Tinha uma house, ainda tem uma house ainda até hoje lá, que desce nas escadas. A gente estava descendo, eu andando com meu pai, segurando a pasta, andando atrás assim. Meu pai anda falando sozinho, distraído, falando sozinho o tempo todo, fica falando. E eu vi uma irmã assim lá na frente, começou a desesperar, desesperou. O marido lá do lado começou a cutucar ela, o marido, ela começou a cutucar. Começou a cutucar o marido. Olha quem tá vindo ali. Aí eu ia, tentei dar um toque no meu pai tem uma irmã ali, meu pai, não, deixa eu falar sozinho aqui, sei lá. Eu tentei cutucar meu pai, mas quando a gente chegou na nossa frente, ela,
Pastor Fernando. Aí eu falei, oi, irmã, tudo bem? Você conhece? Eu não, pai. Eu também não. Eu falei, irmã, como é que você está? Você estava onde? Você da onde? A irmã está lá na... o pastor vai falar isso para você, ele não está lembrando de você, ajuda ele. Fala assim, pastor, eu sou lá da Penoche, eu sou lá da igreja Betel, você lembra? Não, eu sou da Betel, pô. Lá, eu sou mesmo. Pode falar assim. Aí o pastor falando, irmão, mas... Nossa, pastor, eu sei que você não vai lembrar de mim. Eu era da igreja do Jailton. Um dia eu estive pregando na igreja do pastor Jailton, lá na 7. E o meu marido, ele não tinha rim, ele tinha que fazer um transplante de rim. Aquela mulher, ela contou chorando, ela fez um escândalo dentro da loja. E ela começou a contar, ela falou, meu marido tinha que fazer um transplante de rim. Só que nenhum rim era compatível ao dele, o sangue dele não era compatível com ninguém. E ele ia morrer, o médico deu poucos dias para ele ia morrer. E aí um dia ele estava lá no culto, o Senhor foi pregar na igreja do pastor Jailton, isso há 10 anos atrás, ela contando, isso há 10 anos atrás, o Senhor orou, botou a mão na cabeça do meu marido, e aquele dia o Senhor orou e falou assim, ó, hoje Deus está te dando um novo rim. O meu marido foi para o hospital agora naquela semana, e pastor, meu marido está até hoje com o rim que Deus deu para ele, está vivo 10 anos depois, está aqui forte, está aqui vigorado, pastor virou para ele. Glória a Deus. Pastor Fernando vira para ele e fala assim, o senhor está forte, o senhor está aí coradão, né? Está só o ouro. E ele fala, Jesus me curou. Sabe o que eu lembrei naquele dia? O que me faz lembrar dessa história é que aquela irmã não tem outra figura do pastor Fernando, não lembra de outra coisa. Ela não lembra de outra coisa do que Deus fez. Ela lembra do milagre que Deus fez chegar na vida do marido dela. Ela não lembra que um dia, o pastor Fernando um dia passou por mim, não falou comigo. Que o irmão passou por mim, o líder passou por mim, e parece que me tirou de tempo, eu não gostei. Ela não lembra nada disso. Ela lembra do dia que você, irmão de Deus, orou por alguém, orou pelo seu marido, orou pelo seu filho, e aquele filho foi curado, aquele filho foi transformado. Isso que você tem que lembrar. Você tem que lembrar do que você precisa lembrar. Esquece tudo de frustração, esquece tudo de para trás, tudo que foi derrota, e lembre que Deus é contigo. Amém. Aleluia. Lembre que Deus é poderoso para transformar a sua história. Lembre que Deus ainda é maior para fazer ainda mais do que você pensa de você, do que você imagina de você. Primeiro ponto, eu preciso lembrar do que eu preciso lembrar. Segundo ponto, diga comigo, é preciso. É preciso Ter sabedoria. ter sabedoria. Coloca para mim Provérbios. Agora eu vou bater. Provérbios 14, capítulo 14, versículo 1. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Vamos glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia, bem forte. Aleluia. Deus. Vamos ler todo mundo junto, capítulo 14, versículo 1. O que que diz? Eu quero todo mundo lendo bem alto e com o som para o diabo ouvir estremecer. Vai. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos.